Graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Deixa em Romanos 11. Romanos capítulo 11. Nós vamos falar hoje a respeito de uma disposição mental reprovada por Deus. Amém? Ou seja, um estado mental que é reprovado por Deus. Nós precisamos compreender, gente, que uma das coisas que a gente mais vive, mais faz na vida, o que é? É pensar. Você não consegue ficar sem pensar. É ou não é verdade? A todo instante a gente está pensando. Nesse momento você está pensando. Você vem pelo caminho pensando. Você vai sair daqui pensando. Você vai dormir pensando. Amém? Só que nós vamos ver na palavra de hoje que Deus reprova muitos pensamentos de pessoas. E nós vamos falar de um livro muito temido, que é Romanos 1 e 2. E esse livro, ele não fala só da homoafetividade, não. Ele fala de reprovações também mental. Amém? Porque muitos usam Romanos 1 só para falar disso. Mas não, ele fala além disso. Hoje nós vamos ter esse entendimento que muitos de nós somos reprovados por Deus mentalmente. O que a gente vai entender hoje, que essa disposição mental, às vezes, faz a gente pensar e viver de forma diferente da de Deus. E é isso que nós vamos desenvolver nessa manhã. Mas antes eu queria ler Romanos 11, 29, que diz assim, para você entender, senão você não vai entender, ó. Ele diz assim, ó: porque os dons e a vocação de Deus, elas são o quê? Irrevogáveis. Ou seja, ela não muda. Amém? Se você tem um dom, se você tem uma vocação dada por Deus, isso não muda. Amém? Amém ou não? Porque Deus não muda. Deus não dá hoje, amanhã ele tira. Deus não. Nós somos reprovados pela nossa disposição mental. Eu tenho um dom, eu tenho a vocação de Deus, mas Deus não pode mudar nada. Amém? Pastor, eu posso roubar, eu posso me prostituir, eu posso mentir, eu posso fazer tudo. Deus vai continuar me usando? Vai, porque o dom dele ele não vai revogar. Já foi dado. Amém? Só que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta do que nós fizemos com esse corpo. Amém? Todos nós um dia vamos prestar conta do que nós fazemos com esse corpo, que é dado por Deus, é templo dele. Amém? Está dando para entender até aí ou não? Os dons e a vocação, ela não muda. Talvez seja isso que dá vontade, às vezes, a pessoa fazer, porque ela acha que não vai dar errado. Amém? Bom, eu sou pastor, mas eu saio na noite, eu me prostituo, eu faço tudo que eu quiser, depois eu vou lá, uso os dons e está tudo certo. Amém? Porque Deus não vai deixar um inocente pagar pela uma disposição mental minha errada. Porque o dom dele não muda em mim. Amém? Só que vai chegar uma hora que eu vou prestar conta do que Deus me deu. Diga glórias a Deus. Diga graças a Deus. Olha quantas pessoas prestaram conta. Davi prestou conta dos seus erros. Amém? Quem mais? Sansão prestou conta dos seus erros. Ananias e Safira
prestaram conta dos seus erros. Saul prestou conta com toda a unção ao rei. Judas, discípulo, prestou conta. Nós também vamos prestar conta. Amém? Porque Deus não dá algo e tira, não. É irrevogável o que Ele deu. Se Ele te deu um dom, se Ele te deu essa vocação que você tem, é para ser desenvolvida. Amém? Mas Ele não vai revogar nada. Ele vai permitir, pela misericórdia de muitas pessoas que são inocentes. Deus é Deus, né, gente? Deus é maravilhoso, né, gente? Amém? O pastor chega aqui e engana o povo. Um exemplo. Ele diz que essa água aqui vai curar a pessoa. Amém? Primeiro, água não cura. Amém, gente? Tem gente que não concordou. É bom, isso que é bom. Eu gosto disso, porque é a palavra que traz discernimento, não sou eu. Mas por inocência do povo, Deus faz a pessoa ter um milagre mediante aquilo, mas aquela pessoa que está enganando, cedo ou mais tarde, ela vai prestar conta a Deus. Amém, gente? Porque senão a gente tem uma visão que parece que Deus é bobo. Parece que Deus não vê nada. As pessoas fazem tudo. É ou não é? Esses dias mesmo eu vi um vídeo aí de uma menina aí que, né, uma pastora nova, né? Foi fragada aí, tomando cerveja, né? Com um copão de cerveja na mão, na festa, dançando. E lá no púlpito ela, ó, mete pau. Amém? Gente, Deus não tem pressa de prestar conta com Ele, não. Deus não tem pressa. E é aí que muitos se enganam com Deus. Amém? Então eu quero que você entenda esse texto primeiro, antes da gente entrar em Romanos 1 e 2. Esse capítulo, ele põe medo. Ele fala as verdades de Deus. Ele tira toda a hipocrisia. Ele fala a verdade daquilo que somos, daquilo que fingimos ser. Amém? Porque Deus conhece de perto o ser humano, viu? Deus sabe da capacidade humana de cada um. Deus sabe todas as coisas. Fala para esse irmão, Deus sabe todas as coisas. Porque quem tem muita opinião sobre os outros, normalmente tem pouca opinião de si própria. Esse que é o perigo. Amém? Então a gente vai entender, vamos lá em Romanos capítulo 1, verso 18. Aí mesmo em Romanos, volta no capítulo 1. Muitos usam esse texto para falar sobre a homoafetividade, né? Que é a união de duas pessoas do mesmo sexo. Mas esse não é o que nós vamos abordar aqui. Nós vamos falar muito além disso. Esse texto classifica tudo isso. Mas, além disso, ele fala algo sobre uma disposição mental nossa. Muitos já são reprovados por Deus. Ele não pode revogar, porque a palavra dele não é palavra de homem. O homem hoje está aqui dizendo que te ama, mas eu te odeio. O homem não é confiável. O próprio profeta falou, maldito é o homem que confia no homem. Amém? A nossa confiança tem que ser em Deus, não em homens. Então aqui em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, para a gente ganhar tempo, porque senão é muito extenso todo o capítulo. Quando você tiver a oportunidade de ler do capítulo 1 em diante, você vai entender melhor. Eu vou começar aqui do verso 18. Em cima do verso 16, Paulo já diz logo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Amém? Tem muita gente que se envergonha do Evangelho. Amém? Veja bem, Evangelho não é o que a gente acha, não, é o que Deus fala. Amém? Não, vamos pregar isso aqui porque é melhor. Isso aqui é melhor. Não, quem sabe que é melhor é Deus e a sua palavra. Então Paulo já começa dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, também o grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Preste atenção, que parte aqui Paulo vai dizer que muita gente já está reprovada por Deus, mas por causa da misericórdia dos inocentes, Deus ainda mantém aquilo ali ainda por algum tempo. Amém? Então tem muita coisa, agora me faz entender Paulo quando diz que nem todo israelita de fato é israelita, mas pela misericórdia de muitos que são, muitos eleitos de Deus estão por aí em outros lugares, mas são eleitos de Deus, são pessoas verdadeiramente de Deus, mas que estão sendo enganadas, estão sendo presas. Eu acho que a pior prisão é quando a gente mesmo está preso na nossa mente. A maior pobreza, ela é mental. Amém, gente? Então ele começa dizendo aqui, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis, diga invisíveis, as coisas de Deus são invisíveis, amém? Elas não são palpáveis. Coloca um copo de água, vamos fazer uma oração, você vai ficar curado agora. Deus permite pela sua fé, pela sua inocência, pela sua misericórdia, amém? Mas Deus sabe que eu estou enganando você, um exemplo, cedo ou mais tarde eu vou prestar conta de tudo isso. E Deus não tem pressa não, viu gente? É por isso que muitos acham que estão numa boa, mas a disposição mental deles já está reprovada por Deus. Lembra uma frase que Deus disse sobre Saul? Deus falou, deixa isso aí que eu já rejeitei ele, já tem outro no lugar dele. Amém? Então Deus, ele reprova certas atitudes mental, por a gente achar que ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Amém? Mas os atributos de Deus, eles são invisíveis. Amém? Deus não é matéria, Deus é espírito. E tudo que é espírito é invisível, não dá para ver. E aí que a gente se engana. Amém, gente? Aí ele diz assim, ó. Porquanto, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto têm o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornando-se loucos. Olha aí. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É como se eles tiraram a divindade de Deus e colocaram a fé no homem. Amém? Que já foi reprovado por Deus. Então ele começa a dizer aqui, Paulo vai chegar um momento que ele vai falar que muita gente já está com um estado mental reprovável diante de Deus. E aí que está o grande problema. Vamos seguir aí, ó. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência, ou seja, desejo enganoso do seu próprio coração. Amém?
Tem gente que acredita na sua própria mentira. Amém? Ela tira a verdade de Deus e coloca a mentira dela. Ela está reprovada mentalmente por Deus. E Paulo diz que nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos com esse corpo. Amém? É por isso que no final, às vezes, o ser humano é triste. Porque, gente, é melhor o final do que o início. No final é que muitos prestam conta de tudo que fez com o seu corpo, porque já está reprovado por Deus mentalmente, e vai chegar o momento de prestar conta a Ele. Amém? Parece às vezes que Deus não está nem aí para nada, né? É engano do ser humano. Por que Deus me deixa sofrer? Por que eu passo por tudo isso? Por que eu vivo isso, eu vivo aquilo outro? Nós temos que compreender que existe uma lei de Deus, o atributo de Deus é invisível, gente. Deus conhece o estado mental de cada um. E tem gente que seu estado mental já saiu da verdade de Deus, já está na mentira há muito tempo. O estado mental de uma pessoa reprovada por Deus, ela troca a verdade de Deus pela sua injustiça. Ela se coloca no lugar de Deus, ela faz do homem o Deus da sua vida, enfim. O que ele está dizendo aqui, essa série de coisas que ele está dizendo aqui, Paulo, sobre a depravação dos homens, é isso. Ele tira a verdade de Deus, estabelece a dele, a que ele acha. E essas pessoas são reprovadas por Deus. Aí vamos lá, vamos pensar. Quantas coisas tem nas igrejas que não tem nada a ver com Deus? Alguém pode me explicar o que significa arruda dentro da igreja? Alguém sabe me explicar o que significa sal grosso, rosa ungida, água ungida? Gente, quem está falando sou eu não, é o texto, é a palavra de Deus. Amém? Eles foram tirando o Criador e colocando criaturas. Amém? Colocando coisas, tirando a verdade, colocando a injustiça deles e fazendo das mesmas a verdade própria deles. Mas a verdade absoluta de Deus é seguir as escrituras, não o que eu acho, não o que eu crio, o que eu invento, porque eu não sou inventor de doutrina. Amém? A doutrina a qual nós vivemos aqui é a doutrina do Cristo que ressuscitou. Amém? Amém ou não? Aí diz assim, ó, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O Criador, ele é matéria ou ele é espírito? Então os atributos dele são o quê? Invisíveis, espirituais, invisíveis. Amém? Então ele atua onde no homem? Na mente, na alma. Amém? Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo, gente. A Bíblia diz que antes de se formar uma palavra, ele já conhece. Porque ele conhece o ser humano. Desde o início Deus viu que a maldade no coração do homem. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Deus, a justiça humana, ela é assim. Ela vai dando corda. Amém? Ela vai juntando provas. Ela só bate o martelo, a sentença só vem quando tudo está definido contra o réu. Amém? Deus não é diferente. Deus, ele não muda o dom que te deu. Deus, ele não muda a sua vocação. Quem muda somos nós. Os nossos comportamentos, a nossa disposição mental vai mudando. Tem gente aí que já está se achando Deus. Tem pastores aí que se acham Deus dentro das suas igrejas. Amém? Deus
precisa estar lá não, ele já está lá, ele já faz o milagre. Então é essa imundícia que Paulo está dizendo, vai tornando o homem uma imundícia, sem o mesmo saber que uma hora ele vai prestar conta. Mas por causa do dom e da vocação que Deus deu, Deus não pode revogar. Ele permite pela inocência do povo. Amém? Então, gente, nada fica impune diante de Deus. Uma hora a conta chega. Amém? Eu gosto muito de assemelhar isso com a compra de cartão de crédito, né? Se a gente for na emoção, a gente compra o shopping todo, né? Parece que a conta não vai chegar. A gente vive aqui na vida comprando um monte de coisa, fazendo um monte de negócio, achando que a conta não vai chegar. Mas a conta chega para todo mundo. Dá um catuca nesse irmão e fala, a sua conta vai chegar. Se você comprou, vai chegar. Mas já chegou, meu Deus! Já passaram 30, 40 dias. Amém? Mas pela disposição mental errada da pessoa, ela compra sem ter dinheiro para pagar. Amém? Ela vai comprando, ela vai parcelando, ela não vai pensando, e assim nós vamos fazendo durante a vida. A trajetória da nossa vida nós vamos fazendo assim, nós vamos comprando, nós vamos parcelando, dívida, erro, nós vamos semeando aqui, nós vamos semeando lá. Lá no final, aonde a gente precisava ter um pouquinho de paz, tranquilidade, a conta chega. O descontrole emocional é tão grande que a conta chega no exato momento que você está sem dinheiro. E agora, como é que vai pagar? Amém? A vida é mais ou menos isso. Comprou, vai ter que pagar. Amém? Amém ou não? Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Olha bem, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro contrário, a natureza. Temos adulto aqui, sabe muito bem do que estamos falando, né, gente? Amém? Ou quer que desenhe? Se quiser eu desenho também. Amém? Mas o que Deus está querendo dizer é que o ser humano, ele troca a mentira, a injustiça, ele troca a verdade pela justiça. Ele gosta de coisa errada, de coisa contrária à natureza, contrária à vida, em todos os segmentos. Amém? E ele está deixando bem claro aqui, ó, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, contendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aonde eu quero chegar está no verso 28. Ele está reprovando tudo aquilo que é injustiça, que é errado. Amém? E ele agora vai reprovar. Isso tudo começa na mente de uma pessoa. Você pode ver que tem coisa que a gente olha assim e fala, gente, o que é isso? É algum problema mental, só pode ser. Porque o que não se explica, como é que explica? O que Deus está querendo dizer aqui? Ele vai dizer que todas essas pessoas que trocam a verdade pela injustiça, elas são reprovadas diante de Deus. Então Deus entrega a imundícia dos seus próprios pensamentos. Aí acha que tem poder. Aí o pastor acha que as ovelhas é dele. O pastor, ele acha que ele é muito, que Deus precisa do ministério dele. Ele acha, ele está achando um monte de coisas que são verdades somente dele, da cabeça dele, do ente dele. Porque, gente, a maior verdade está nas Escrituras Sagradas. A verdade de Deus é contida na palavra, não naquilo que eu crio. Eu não sou o criador. Amém?
O Criador já criou todas as coisas, já está tudo feito. É só a gente obedecer. Diga graças a Deus. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ele está falando do conhecimento de um modo geral, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Uma das coisas que eu mais temo, gente, na minha vida, eu aprendi com Davi. Nós somos seres humanos passivos de erro, todos nós, e nós não temos o direito, tá, de julgar ninguém. Amém? Porque de alguma forma você erra. O próprio Jesus, quando foi absolver Maria Madalena, disse: ó, quem não tem nenhum pecado e está julgando essa pobre coitada, pode jogar pedra. Porque às vezes você não erra no proceder, você erra no pensar. Amém? Você erra no falar. Todos nós. Por que nós precisamos de Deus? Para a gente não errar. O alvo é quem? Jesus. O único caminho que me leva a Deus, o único caminho que me leva a viver as coisas certas aqui na terra. Amém? Porque muitas coisas aqui já são reprovadas diante de Deus. Mas a aparência que faz muita gente se enganar. Ah, eu vou ali porque ali está cheio de gente. Então deveria ser o quê? Deveria estar escrito assim na Bíblia, né? A voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. E não está. Ou seja, a maioria não é de Deus. Paulo diz: nem todo se diz israelita de fato, nem todo que se diz cristão de fato, nem todo se diz crente de fato, crê. Amém? Eu posso dizer que não sei. Para Deus o que importa não é o que eu digo, é o que eu sou. Amém? E isso ninguém pode revogar, porque Ele sabe quem você é, quem eu sou. Por quê? Ele resolveu habitar dentro do ser humano. Deus conhece seu coração, amado. Deus sabe que tem erro, Deus sabe que tem coisa boa. Amém? Então quando você busca a Deus, você está dizendo assim para Deus: Deus, eu quero me consertar. Eu quero viver a sua verdade, não a minha. Porque, gente, a nossa verdade não serve para nada. O que eu acho não serve para nada. Eu preciso que Deus me oriente. Diga graças a Deus. Amém? Está vendo a importância da igreja? Porque agora estão dizendo que não precisa mais de igreja. Então vamos ter que rasgar alguns livros da Bíblia. Por quê? Né? Jesus deixou bem claro: contra a minha igreja o inferno não prevalecerá. Tentam tudo, mas não mexam na igreja que é de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, eu posso brincar com tudo, mas eu não brinco com as coisas de Deus. Se algum dia eu me sentir incapaz, eu sou suficiente para chegar e abandonar tudo. Eu não sou mais capaz para isso. Eu não consigo falar algo se eu não viver. Eu não consigo. Eu não sei se isso é um defeito. Eu não sei o que é isso. Mas tudo que é pregado aqui é o que eu vivo. E associa com o que está dentro do contexto bíblico, dentro da palavra de Deus. Amém? Mas muitos pregam aquilo que não vivem. Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu sou cheio de erros, cheio de falhas. Amém? Porque nós somos esquisitos, somos ou não somos? Nós temos uma esquisitice, temos ou não temos? Pergunta para o irmão: você é esquisito? Se ele disser que não, ele está mentindo para você, viu? De vez em quando ele tem. Vai, passa uma temporada lá na casa dele. Você já viu aquele programa que tem, Big Brother? Bota todo mundo junto para ver.
Você vai ver a santidade saltando. Amém? Então, gente, por que a gente precisa de Deus? Por que a gente precisa de Deus? Para não trocar as verdades pelas nossas injustiças. Amém? Por que nós precisamos ser justificados pela fé? Para a gente viver em paz com Deus. É o que Romanos 5 diz. Então Deus aqui está deixando bem claro que por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregou uma disposição, ou seja, um estado mental reprovado por Deus. Amém? Gente, tem gente que prega, você não sente nada, porque o Espírito Santo não está ali. Amém? Lembra de Sansão? Fez o que fez, brincou com as coisas de Deus, prestou conta. Quando ele sentiu, o Espírito Santo não estava mais. Lembra de Davi? Errou, mas pediu pelo amor de Deus, não tira o seu Santo Espírito de mim. Gente, saiu o Espírito Santo, acabou, você está morto, você é um morto-vivo. Você imagina quantos mortos-vivos tem por aí? Dentro de igreja, falando o nome de Jesus, clamando por Jesus. Amém? Mas estão reprovados por ele, porque trocaram a verdade de Deus pela sua injustiça. E isso é um perigo para a vida. Ele está dizendo assim, então ele reprovou para praticar coisas inconvenientes. Aí ele fala, cheio de toda injustiça, malícia. Olha como é que está a igreja. Estou falando da igreja, gente com toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventores de males, desobediente aos pais, insensato, perfido, sem afeição natural e sem misericórdia. Amém? É assim que tem muita gente no púlpito pregando. Mas como Deus não muda, se está ali ainda, Deus está permitindo. Amém? Porque Ele deu o dom, Ele deu a vocação, mas por amor às suas ovelhas, Ele permite, até quando a gente nunca sabe. Amém? É porque, gente, não colocam isso. Se você vê o fim de certos pastores, pregadores, gente que fala de Deus, se você pudesse ver o final dessa gente, porque infelizmente a gente ficava vivendo de aparência, é ou não é? Mas gente, a gente é humano, a gente tem falha, mas agora ser reprovado por Deus é um assunto muito sério, e a gente deve prestar atenção nisso, porque você vai ver uma coisa que Deus fez, você vai entender isso na praticidade da sua própria vida. Você vai entender isso. O que eu estou falando aqui não é algo criado, nem inventado, é algo que de fato está acontecendo. Amém? Amém ou não? Amém. Vamos lá então, Mateus 24, 21. Olha o que Deus fez por causa de você, por causa dos eleitos de Deus. Olha o que Ele fez. Isso que é amor, né, gente? Deus ama tanto o ser humano, com todos os seus erros. Amém? Ele ama você de qualquer jeito. Só que Ele não pode ir contra a verdade dele. Quando você vai contra a verdade dele, pode ter certeza que a conta vai chegar. Comprou no cartão de crédito. É bom comprar sem dinheiro, né? Olha aquele barulhinho da maquininha, né? Ó. E quanto mais compra, mais barulho tem. Parece que a conta nunca vai chegar. A gente quer nem saber de conta. Oh, coisa boa, está cheio de produtos. Quando a gente menos espera, o que está lá na caixinha de correio? A conta. Amém? Aí
faz cara feia, a gente fica de mau humor, amém? E se emprestou para outro, então piorou o assunto. Amém? Aí é confusão, é problema, dependendo de quem. Então a vida é mais ou menos assim, gente. A gente vai debitando, a gente vai debitar é fácil, né? A gente vai comprando, certo é comprar, certo é debitar. Amém? Mas não tem dinheiro, então vamos comprar sim. Eu estou fazendo uma analogia do que é a vida. Então aqui Mateus, capítulo 24. Vamos começar do verso 21, que está dizendo assim, ó, o texto está falando sobre a grande tribulação que a humanidade passa. Então aqui está dizendo, ó, por esse tempo haverá grande tribulação. Já tem, né, gente? O que não falta nessa vida é tribulação. Olha o que o Rio Grande do Sul está vivendo, uma grande tribulação. Amém? Foi causada por Deus? Quem acha que foi causada por Deus aquilo lá? Graças a Deus vocês têm entendimentos. Amém? Aí está dizendo assim, ó, por esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Não tem havido nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido o quê? Abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, quem acha que é escolhido, dá um glória a Deus aí. Tais dias serão abreviados. Você não notou não, gente? Parece que ontem foi domingo, hoje é domingo de novo. Você não está percebendo que está tudo se abreviando, não? Você não está vendo a vida passar pelas suas mãos? Hã? Você tinha 20 anos hoje, ontem, né, Maria? Quantos anos tem hoje? Amém? Parece que o tempo se abreviou. Parece que a coisa está chegando. Gente, eu tinha 20, eu estou com 50. Gente, eu estou chegando a 60, já estou ficando idoso. Você não está percebendo que tudo está se abreviando. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo isso? Por causa dos seus eleitos. Amém? Porque, gente, a tribulação aqui, sem ser pessimista, só vai aumentar por causa da ganância do homem. Amém? Você vê como é que está a coisa no mundo. Está cada vez pior. Amém? Eu quase infartei no mercado esses dias. Quando fui olhar o pacote de arroz, peguei todo bom. Quando botei, olhei o preço, R$38. Opa! Amém? A tendência é melhorar ou piorar? A tendência é melhorar ou piorar, gente? Por quê? Os homens foram reprovados diante de Deus. Mas Deus ama tanta gente por causa dos eleitos. Ele está fazendo o quê? Abreviando. Amém? Para acabar o sofrimento. Para a gente voltar para a nossa origem e acabar o sofrimento. Por isso que o ser humano, se ele tivesse entendimento, ele teria morte. A falta de conhecimento nesse corpo que dá medo. A gente tem medo, vamos falar a verdade? A gente tem medo da morte. Amém? A gente deveria ter medo da vida. Tá? O que está trazendo medo hoje é vida, é viver. É viver ao lado de quem você não sabe quem está vivendo. Hoje em dia a gente não conhece mais ninguém. Amém? A gente não sabe da capacidade humana, o que o ser humano... Mas Deus já sabia que Ele reprovou o ser humano porque o coração é ruim. Amém? O coração nosso é doente, é enfermo. E só tem um remédio capaz de curar, melhorar ele. É estar na presença de Deus. Amém? É na de Deus, é na minha não, hein? Não é na sua não, hein? Amém? É na presença de Deus. Nós vimos aqui que as coisas de Deus, os tributos de Deus são invisíveis. Amém? Já reparou que está tudo se abreviando?
Já abreviou? Já entendeu que está tudo se acabando? Hã? Já entendeu que Deus está fazendo o caso escolhido? Hã? Já viu quantas pessoas estão partindo? Já viu como é que está tudo se abreviando? Quantas pessoas morriam antigamente, era bem idosa, bem velhinha. Hã? Hoje vai novo, hoje vai velho, hoje está uma desordem. O mundo está um caos. A desordem, o mundo, o ser humano, ele está doente mental. Essa é a grande realidade. Quantos quadros de depressão tem aí? É uma verdade. Nunca se teve tanta depressão e ansiedade ao mesmo tempo. Pela vida que nós temos vivido no dia de hoje. Então o que Deus fez? Por amor aos escolhidos, Ele resolveu adiantar o relógio dele. Só para você entender que Deus não tem relógio. Deus é atemporal, não tem crono. O crono aqui é nosso, a gente precisa disso aqui. Deus tem controle de tudo. A gente precisa disso aqui para controlar. Amém? Então o que Deus está fazendo? Parece que a gente estava aqui ontem, hoje é domingo. Amém? E com isso, como é que está o processo? Morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo. A gente tem nem tempo de despedir quando vê já morreu. É assim ou não? Quando a gente para pensar, lê esse texto, fala, Deus deu uma abreviada no tempo mesmo, por causa dos eleitos. Amém? Porque Deus, Ele guarda os seus eleitos. Deus, o texto é bem claro. Olha só o que Ele está dizendo, ó. Verso 22. Não tivesse aquele dia sendo abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha o conselho que Jesus dá, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Tem gente que é bobo demais, né? Gente, tem gente que acredita em tudo. Amém? Você olha certos programas na televisão, gente, você está vendo que aquilo ali é uma mentira. E tem gente que acredita. Essa gente está sendo reprovada por Deus. Amém? Homens que são ricos, homens que têm helicóptero, homem que ganhou a vida explorando as ovelhas do Senhor. Aí chega ali em frente às câmeras e diz, olha, nós estamos no vermelho esse mês. E eu preciso aqui de 5 milhões. É assim? Amém? Essas pessoas, gente, não vão prestar conta a Deus. O dom, Deus não vai mudar, porque é irrevogável. Deus não dá e não tira, não. Deus não é homem, não. Deus deu e permite até certo ponto. Mas vai chegar uma hora que todo mundo vai prestar conta, como todos prestaram conta daquilo que fizeram errado. Receberam o dom, a vocação, brincaram com Deus e prestaram conta, como eu citei vários exemplos aqui, como Saul, como Davi, Ananias e Safira. Amém? Na questão do dízimo. Como Davi na questão da prostituição. Amém? Como Saul, por causa do seu ego, se achou muito, não sendo nada. Amém? E tem mais, a gente vai escolher a Bíblia, a gente vai encontrar muito mais. Então, resumindo, trazendo para os dias de hoje, Deus está poupando muita coisa por causa dos escolhidos. Perguntaram uma certa feita a Abraão, Senhor, se tiver 50 na cidade, injusto, o Senhor destrói a cidade? Ele disse, não. Senhor, mas se tiver 30, você destrói? Não. Senhor, se tiver 20? Não. Senhor, a última vez. Se tiver 10? Também não. Eu acredito que se falasse, se tivesse um, ele ia dizer também não. Porque ele está abreviando o tempo por causa dos escolhidos dele. Amém? Gente, se você vive a verdade de Deus, os tributos de Deus são invisíveis. Se você vive essa verdade, você é um escolhido de Deus. Amém? Porque há uma disposição,
há uma disposição mental reprovada por Deus aí em muita gente. Eu não sei se é o seu caso, eu não sei se é o meu caso, amém? Mas eu acredito, gente, tem muita gente reprovada por Deus, mesmo tendo dom e vocação. Deus está permitindo por causa dos seus eleitos. Amém? E o tempo fez o quê? Deu uma abreviada. Estamos em 2024. Daqui a pouco estamos em 2050. Se é que a gente vai ver isso, né? Amém, gente? Deu uma reparada nisso ou não? Eu estou falando uma utopia ou uma realidade? Uma realidade. O tempo está abreviado por causa dos seus escolhidos. Porque a tendência aqui é piorar. Vai chegar uma hora, salve quem puder. A tendência está só piorando. Amém? Não há mais lei. Não se respeita mais nada. Olha o período antigo como era e como era hoje. A gente criança, quando viu a polícia, saia correndo. Hoje você vê a pessoa encarando o policial armado e tudo. Hoje a gente vê a falta de respeito que há de um para com o outro. Amém? Então o que o texto está dizendo? Que Deus reprovou a disposição mental, o estado mental de muita gente com vocação, com dons. E ele está deixando bem claro aqui, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Lembra que tinha um homem que dizia que era Jesus aqui na terra? Um monte de gente acreditava e ia atrás dele. Eu sou Jesus Cristo, um homem aqui na terra. Olha o texto, essa gente não lê Bíblia, essa gente não respeita as Escrituras, porque Jesus está dizendo bem claro aqui, ó. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, olha só, hein? Operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Amém? Os eleitos de Deus estão lá, gente. Amém? Mas estão sendo enganados por uma mente reprovada por Deus. Estão fazendo o que Deus nunca mandou fazer. Estão dando o que Deus nunca mandou dar. Amém? Então o que Deus fez? Entregou a sua própria imundícia, a sua disposição mental. Pensa o que quiser. Faça o que quiser. Compre o que quiser, que a conta vai chegar. Amém? Gente, um conselho eu te dou. Deus nunca foi, nunca será a maioria. Amém? Deus sempre ficou do lado da minoria. Amém? Numa multidão, quantos eram curados? Amém? E outra coisa, um detalhe muito importante para a gente finalizar. O ministério de Jesus, ele não veio para fazer milagre. Pela misericórdia que ele tinha, ele acabou fazendo milagres. Mas o ministério de Jesus era de ensino. Para quê? Para levar o povo a pensar. Porque, gente, para muitos pensar dói. Amém? E gente que não gosta de pensar é submetido a outra pessoa. Amém? Não, eu vou entregar na mão de fulano. Aí entrega a mão na vida do homem. E a sua vida vira, você sabe muito bem. Amém? Você crê e recebe essa mensagem? Solte as suas mãos, então dê uma forte